Olá, pessoal! Aqui é a Jaqueline. Estamos em mais um episódio do nosso GLcast e hoje quem vai bater um papo muito interessante aqui comigo é o Ivan Jasper, gestor da ONDM, uma das maiores feiras, um negócio da moda. Está aí no mercado desde 2015, né, Ivan? Exato. Então, primeiro quero te agradecer pelo tempo aqui em bater esse papo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no GLcast, né, a gente conversar um pouco mais e falar um pouco mais do ONDM. Sim, a gente já conversa tanto dos bastidores, né, Ivan? E hoje quis fazer esse convite para ti, é uma feira muito importante aí para nós, esse movimento. Mas antes de chegar ao que é o ONDM hoje, uma curiosidade, Ivan, de onde surgiu esse movimento, essa tua ideia de organizar esse movimento? Bom, Jaque, na verdade isso começou lá atrás, né, porque eu venho do mercado de entretenimento, tanto que o nome da empresa é Jasper Entretenimento, que do latim significa estar junto de, estar próximo, né? Então, desde pequeno eu gostava muito de reunir pessoas, né? Então isso veio acontecendo ao longo dos anos. Eu trabalhava, na verdade, com shows, com bandas, né? Então, comecei lá atrás, em 1994. Já organizando eventos? Sim, eu tinha 22 anos. Na verdade, assim, eu fazia faculdade de comércio exterior, né? E a gente teve a oportunidade, já com a segunda turma, eu fui da primeira turma de comércio exterior da Univale, e a gente teve a oportunidade de visitar o Mercosul. Isso é, a gente visitou Uruguai, Argentina, Paraguai e também o Chile naquela época. Nós fomos em 80 jovens, foram 2 ônibus convencionais. Meu Deus, percorrer essa distância no convencional. 21 anos, tá tudo certo. Vai, a coluna deixava naquela época, galera, né? E a gente ficava em albergue, cara, foi fantástico isso, experiência. Né? Uma experiência muito bacana, de fato. E aí a gente gostou tanto que dissemos, vamos conhecer a Europa, mercado como o europeu. Mas como que a gente ia fazer isso? Né? Se mal a gente conseguia quase todos, pagar a faculdade ou isso, aquilo. Vamos ter que fazer algum movimento para levantar algum recurso. Eu, naquela época, eu era presidente de um grupo de jovens do bairro Santa Terezinha, em Brusque, né, que se chamava Zuzuca. E a gente já tinha feito um ótimo movimento com o pessoal, e no final das contas, eu e um outro amigo meu, a gente começou a fazer o Tarde Dançante. Então a gente acabou envolvendo. O padre naquela época era um padre muito para frente, tanto que foi um período mais ou menos que começou a renovação carismática. Então a gente aproveitava, porque a vida não era somente só a questão de igreja, mas como se entreter entre nós, pessoas do bem que queriam se divertir também, era o momento. Então esse meu amigo, a gente fazia Tarde Dançante num clube lá em Brusque, chamado Santos Dumont, e por ter essa expertise em eventos, né, cara, que era pequena, aí decidimos que nós do comércio exterior, da faculdade de comércio exterior, iríamos fazer 2 eventos, 2 shows, um em Itajaí e outro em Brusque. Bom, só que a gente não tinha CNPJ ainda, né? O centro acadêmico não tinha CNPJ. Ivan, pode fazer no teu nome? Eu disse, tá bom. Beleza, então a gente ia fazer um show com o Skank, uma banda Skank, em Itajaí e outro em Brusque. Nossa, isso em 1990 e alguma coisa. Já que... Só que a gente tinha que mandar 50% antecipado, né, dos contratos. Estava no meu nome o contrato. Quando chegou ali 40 dias, gente, então tá na hora de mandar. O pessoal disse, pensamos e a gente não vai mais fazer isso. Vocês devem estar brincando, né, gente? Se eu cancelar agora, eu tenho que pagar 20% de multa. Bom, vamos voltar a 1994. Foi quando começou o RV, Unidade Referencial de Valor, e depois entrou o real. Então o dólar era praticamente igual a R$1, né? Era 36 mil dólares. Como é que eu iria pagar 2 shows, dava 72, como é que eu iria pagar isso? Imagina, e 36 mil dólares naquela época era muito diferente do que é hoje, pagar, né? uma multa de 20%, né? Como é que eu iria pagar isso aí? Meu Deus do céu. Bom, é nessas histórias que as coisas vão se adequando, né? Que as melancias vão se ajeitando na carroça. E aí consegui cancelar o show de Itajaí, fiz o show em Brusque, arrumei um sócio para fazer o show comigo em Brusque. Inclusive um dos meus patrocinadores na época foi Aradef Malhas, fui lá conversar com o Beto. Cara, foi muito curioso, porque assim, cara, eu tinha 22 anos daí.
e eu precisava mandar o dinheiro. Eu disse, olha, Beto, o meu nome é Ivan, eu moro aqui no bairro, e eu tenho que mandar um X de dinheiro para os caras, eu não tenho, mas eu queria, se tu pudesse me emprestar, né? E aí eu coloco a Aradef como a o grande patrocinador do tal. evento. O cara foi lá e me viabilizou isso aí. Então sou grato até hoje. Que história bacana. Fizemos o show do Skank, montei uma gincana junto para que pudesse vender mais ingressos. Foi um sucesso, Jaque. E aí eu disse, eu vou fazer isso. Eu vou trabalhar com shows. Aí logo em seguida, no mesmo ano, em dezembro, eu fiz um outro show com uma banda Cidade Negra. E assim foi. E aí eu trabalhei muito e muito tempo com produção de shows nacionais. E depois, no final da minha carreira, com show internacional. Nos últimos 2 anos e meio, eu morava com 2 norte-americanos, californianos, e optaram por Florianópolis, por qualidade de vida, e a gente trazia bandas internacionais e fazia shows aqui na América Latina. Né? Então, bandas que tinham acontecido 10, 15, 20 anos atrás, e que não tinham um cachê mais tão alto, e claro, e que não eram mais tão da moda, né? Que estavam tocando nas rádios. E aí, vamos entender. Quando a gente tem 20 anos e a gente consome determinado tipo de música e adora aqueles cantores, às vezes a gente não tem o financeiro para poder ir um show. Né? Se fosse hoje, por exemplo, um show em São Paulo, uma média aí de um show, grande show, R$700 um ingresso. Mais passagem, mais isso, mais aquilo, no final tu se envolve com uma situação dessa de quase R$1.500 até R$2.000. E quando você tem 20 anos, não necessariamente que a gente tem esse poder aquisitivo para poder investir no nosso entretenimento. Bom, só que quando a gente tem 35, é uma outra história. E aí vem aquela banda que está muito forte na nossa memória afetiva. Não tem aquelas coisas que a gente escuta determinada música, em determinado momento, que leva a gente, que volta no tempo, como acontece com gastronomia, como acontece com perfumes, né? A nossa memória, ela volta nesse momento. E era isso que a gente fazia. Então trazia bandas que tinham acontecido. E isso estava muito legal. Né? Então trabalhei com Alanis Morissette, com Simple Red, com Men at Work, com Australian Crow, The Wailers, o banda original do Bob Marley, uma série de bandas internacionais que a gente trazia para a América Latina. Só que quem trabalha com bandas, com shows, né? E o Chico da Multiplier sabe muito bem isso, que o Chico também fez isso no passado. Sim. Né? A gente não tem finais de semana, a gente não tem datas nobres, Páscoa, Natal, Ano Novo, porque é sempre o momento que se tem que estar fazendo shows. Bom, isso em 2011, hoje ele tem 16, a minha filha tem 14, na época 3 e 1, né? Eu não estava vendo crescer, eu só ficava em casa segunda e terça e quarta, e olhe lá. Que é o período que a criançada está na escola, na creche, né? Não dá para curtir os filhos. Não dava, então final de semana não tinha, então, meu Deus, o que eu vou fazer? Bom, naquela época as revistas eram muito importantes. Então, Veja, Exame, Isto É. E na capa dessas revistas, lá em 2011, saiu uma capa numa delas falando assim, os filósofos milionários. Comecei a ler, na verdade, Chamou a tua atenção? Claro, filósofos que eram palestrantes, porque eu tive a oportunidade de estudar em seminário. Né? Então, a filosofia, a história, para mim, eu gosto muito de consumir esse conteúdo. E aí estava lá na capa o Mário Sérgio Cortella, o Leandro Carnal e o Clóvis de Barros Filho. Disse, é isso. É isso. Parei de trabalhar com shows, claro. Deu aquele insight naquela hora, iluminação. Parei de trabalhar com shows, claro, assim, eu tinha uma monetização bacana com isso, mas quando tu trabalha com bandas, é 20, 25, 30 pessoas viajando. Palestrante é só um. Sabe? E quando acontecem as palestras? Terça, quarta e quinta. Nossa! E aí eu comecei a trabalhar, fazer eventos com o Mário Sérgio Cortella, com o Leandro Carnal e com o Clóvis de Barros Filho. Então, de 2011 a 2013, claro, outros tantos palestrantes, trabalhei muito com palestras. E aí em 2013 eu disse, cara, eu tenho que trazer, moro em Brusque, né? Alguém da moda, porque isso aqui é tudo muito têxtil, né? Quem mora em Santa Catarina, Brusque, essa região tá na veia, né? Respira esse universo têxtil para onde você olha. Que é muito natural pra gente, né? Tu sabes, isso aqui é uma camisa 40.1 fio penteado, sabe? Sim. Uma coisa que nós falamos entre nós, mas cara, o Brasil não sabe isso. A gente sabe que é muito natural. Vem de berço. E aí, quem é que eu vou trazer? Cara, eu vou tentar. E eu mirei alto, mirei no Paulo Borges,
que é o criador e o gestor do São Paulo Fashion Week. E aí voltemos também ao ano de 2013. A importância do São Paulo Fashion Week, né, a relevância, né, Gisele, coach, desfilando, cara, uma loucura, né, para tu conseguir um ingresso para um desfile, nossa. E aí consegui trazer o Paulo para fazer uma conferência, uma palestra em Brusque. E no final dessa palestra, bom, antes disso, de fazer a palestra com ele, 40, 50 dias antes, não estava vendendo ingresso, Jaque. Por mais mídia que eu tivesse, disse, o que eu vou fazer? Bom, vendedor que sou, pastinha de braço do braço, e comecei a visitar as confecções, as indústrias têxteis de Brusque. E aí eu conheci um universo que estava dentro da minha casa e eu não sabia. Porque eu trabalhei muito tempo fora, com shows. E aí tu entrava numa rua, chegava lá um galpão, 40, 50, 60 funcionários. Eu disse, meu Deus, gente, o que é isso? O que é isso? E não só, né? Tu vai em um, em dois, em três, em outra rua, em outro bairro, e esse universo têxtil está instalado Gaspar, pela região inteira. Visitando. Disse, meu Deus, quanto negócio que tem dessa área de confecção, de malharia, de tinturaria, um universo que eu desconhecia, né? Bom, final das contas a gente conseguiu colocar 1.400 pessoas, né, no evento que eu fiz no pavilhão da FenaReco, lá em Brusque. E aí no final a gente tinha 8 perguntas, tal como se fosse um jogralzinho, né? Cada um perguntava a sua perguntinha, para que a última pergunta dela, e a última pergunta era, então Paulo, vamos fazer um Santa Catarina Fashion Week? Vamos entender que todo estado queria um Fashion Week, né? Sim. E é isso, poder mostrar isso no palco, a gente perguntando para ele, e ele disse não. Mas ele mostrou o porquê do não. Cara, o custo hoje, com iluminação de tudo, tu fazer um Fashion Week é gigantesco. E ele já tinha 2, no primeiro semestre e no segundo semestre. Mas ele mostrou uma coisa sobre nós, Santa Catarina, que a gente não estava vendo. Que nós temos um dos maiores, se não o maior capital intelectual fabril do Brasil, mas que a gente não se posiciona no mercado. Concordo. Cara, a gente tem uma grande dificuldade de dar, de receber elogios. Isso tem muito a ver com a nossa colonização, de a gente ser mais reservado, né? Se a gente compra uma máquina nova para firma, cara, na capa do site a gente vai botar a máquina, mas não o produto, né? De tão fabril que a gente é. O nosso pensamento é muito cartesiano. E aí eu disse, opa, tá aí um gap. Precisamos nos mostrar. Porque quando se faz perceber, tu mexe com a troca, com a autoestima e a gente se sente mais relevante. Então, veio a ideia do ONDM, isso em 2013. De 2013 a 2015, eu fiz uma MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas para fazer o projeto do ONDM. Então, ficasse 2 anos no projeto fazendo da projeto, ONDM. E esse projeto, quando terminei, ele contemplava 5 anos de um modelo e 5 anos de outro modelo. É um projeto de 10 anos, o ONDM. Isso lá em 2015. Em 2015 eu consegui aplicar. Terminei a MBA e aí apliquei o ONDM pela primeira vez e escolhi a cidade de Balneário Camboriú para fazer. Por quê? Porque Balneário não tem rejeição, já pensando num crescimento futuro. Até porque havia também a expectativa de estar sendo construído lá um centro de eventos, que hoje é o Expo Centro. Bom, e assim eu fiz. 2015 fiz o ONDM, a gente fez muito para dar palco para gente, para nós catarinenses no primeiro momento. Mas foi bastante difícil no primeiro momento, porque as empresas não liberavam os profissionais para estarem no palco. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Tu comentaste que esses eventos, né, corporativos, quando começou a NDM, era terça, quarta e quinta. E aí? Era à noite, era durante o dia, era um evento mais longo? Porque agora tu comentou da dificuldade que era para as empresas liberarem seus profissionais. Como que foi essa primeira edição? Pra gente voltar lá 9 anos atrás. A gente sempre trabalhou com um número reduzido de pessoas diante do ambiente, do espaço que se cabe. Para que a gente tenha um senso de escassez, a gente trabalha com isso, mas muito mais que a gente consiga um network de qualidade. Né? Porque a gente pensa em todas as frentes de negócio. Então o NDM ele pensa no compartilhamento de inteligência das pessoas que vão estar no palco, no conteúdo, as pessoas que vão vê-las, né, que vão assisti-las.
Isso gera um network entre as pessoas, com o objetivo sempre, de no final, gerar negócios. Então, assim, a gente envelopa isso de uma forma muito interessante. O problema lá atrás, já que a gente tinha, era das empresas liberarem profissionais com conteúdo para estarem no palco. Porque elas pensavam assim, meu Deus, eu não vou liberar uma estilista, porque se ele for lá no palco, os outros vão ver e vão me roubar. Entendi. Né? Vão saber que é meu, tal, é essa pessoa que faz. Não então, queriam entregar a fórmula mágica do sucesso através de um profissional. Mas eu acho que ninguém é tão inocente ao ponto de falar de estratégias futuras da empresa. Claro. Né? Só que nesse mesmo período, né, as mídias sociais estavam entrando com muita força. Então a gente já sabia, já conhecia quem que eram as pessoas através das mídias sociais. E conseguiam ir até elas. Então foi fantástico em 2015 no primeiro momento, só que 2016 foi tão bom. Em 2015, 2016 a gente já deu um boom, né, que já tinha alguns nomes nacionais, mas muito mais, as pessoas querendo participar. Então nos primeiros anos, 15, 16, 17, 18 e 19, o formato estava sendo cumprido. E assim eu fiz até 2019. E a gente fazia naquela época no Mariás, ali em Balneário, em Camboriú, na verdade, junto com o espaço da Green Valley, que os dois se conectam, né? Se conectam ali, né? Mas sonhando sempre com o Expo Center, né? E assim, Ivan, dá para perceber que a expertise de promover eventos já estava seguindo desde lá de 1994. Então, toda essa expertise tu já tinha. E aí tu conseguiu observar esse gap do mercado têxtil e principalmente para Santa Catarina, que não tinha nenhum movimento forte aqui. E durante esses primeiros 5 anos, qual foi a tua percepção em relação à aceitação do próprio mercado de Santa Catarina para a ONDM? Sentiu realmente essa sede de conhecimento e essa evolução durante esses primeiros 5 anos? Sim, sim. Claro que nem tudo foram flores, né? Então, assim, como eu não vinha e eu não tinha uma formação têxtil, né? E eu não estava na comunidade têxtil, a rejeição num primeiro momento, mas quem que é? Quem são essas pessoas que estão fazendo isso, né? Isso é só para monetização, ganhar dinheiro. Claro, somos uma empresa. Sim, não é instituição filantrópica, né? Sempre imbuído lá atrás de uma entrega, de um propósito. E isso foi sendo percebido pelas pessoas. Tanto que eu sou tão grato a essas pessoas que estiveram comigo lá no início, conosco no início, que continuam, e essas pessoas continuam até hoje, sabe? Claro, outras foram para outro segmento e tal, mas a grande maioria está junto com a gente. Então, o NDM não é um movimento que é meu, é nosso. Então, as pessoas foram se engajando. Então, eu sempre me aconselho muito com todo mundo. Né? O que vocês acham? Vamos para lá, vamos para cá, vamos fazer isso. Então, de nomes para estarem no palco, hoje a gente tem uma curadoria, né, de pessoas que me auxiliam a escolher esses nomes para estarem no palco. Para continuar sendo relevante a entrega do conteúdo, que foi assim que a ONDM nasceu, para entregar conteúdo, né, relevante para esse universo, né? Sim, nós já tínhamos lá naquela época em torno de 20, 22 expositores. E eu não conseguia ampliar porque o espaço era limitado. Mas esse era o projeto dos primeiros 5 anos. Depois, com o centro de eventos pronto, agora sim nos posicionamos como feira. Então esse era o projeto. Só que o que aconteceu? 2020, pandemia. Para tudo. Em 2021, continuamos com um projeto similar, só que a gente fez no Itapema Beach Resort, ali em Itapema. Né? Por que a gente fez lá? Naquela época tinha os decretos estaduais que não podiam ter mais do que 500 pessoas num só ambiente. Então, o hotel, como tem os diferentes ambientes, a gente 300 aqui, 400 lá, 200 aqui, então a gente fez dessa forma. Lá, fui provocado para que a gente, num primeiro momento, fizesse o primeiro ONDM fora de Santa Catarina. Eu tinha receio, medo, na verdade. Né? Mas como é que eu vou fazer? A gente teve um talk que era com o seu Marco Franzato, né? Proprietário, hoje prefeito, mas do Grupo Morena Rosa, né? Hoje prefeito lá de Cianorte. E o Lucas Franzato, né? Que na época era marketing, né? Depois virou CEO. CEO da marca. O Lucas está com a gente no palco desde 2017, né? Ano sim, ano não, ele sempre vem para o NDM, né? Que bacana. E
O bacana dessas coisas todas, né, já que é porque tem a resenha, né? Sim. Tem um momento que a gente não tá no palco, aí se a gente começa a conversar das coisas mais variadas, seja de futebol, seja de política, seja de comportamento, sabe, os assuntos. E isso acaba criando, né, um vínculo de amizade muito É bacana. uma conexão muito forte, né, com todo mundo que tá ali. E o Lucas é uma dessas pessoas muito queridas por mim, né? E aí houve essa pressão deles. Tinha um tal que era o seu Marco, junto com o Luciano Hang, da Van, que a Van começou no têxtil, né? Sim. E aí eles me provocaram, tal, tem que fazer em Cianorte. Eu disse, vocês estão doidos? Vou fazer em Cianorte? Um ONDM. Se Maringá é a cidade maior. Mas assim, por A mais B, me provaram que a confecção de fato está em Cianorte. E o escoamento dos produtos à venda, sim, é Maringá. E aí, fiz em Cianorte em 2022. Que foi a primeira edição fora de Santa Catarina. Santa Catarina. Fora Em de Santa 2022. Catarina. É. Ainda estava nos resquícios das limitações da pandemia ou aí essa já foi tranquila? Não. Essa já foi tranquila. É, mas todo mundo com máscara Sim. ainda, tal, mas aí não tinha... Já pôde fazer o evento... Já poderíamos receber mais pessoas, não só... Cara, que hoje a gente sabe que não faz sentido, né? Sim. Se tem 500 ou 600, ai meu Deus, 700. Exato, Foi ali o período da época que a gente precisou respeitar, mas Sim. a gente sabe que hoje, né, tá tudo certo, graças a Deus. Mas aí, Ivan, qual foi esse projeto para os próximos 5 anos que a pandemia deu uma acalmada ali, mas e depois, esse novo formato que está hoje, já foi projetado lá atrás para estar assim? Sim. Nesse formato de feira? Sim, meu Deus, quando eles lançaram o Expocentro, eu já tinha conseguido a planta do Expocentro, peguei um arquiteto, peguei um designer e a gente fez um 3D de como que seria o NDM. Cara, então muito bacana. Isso eu tenho no nosso histórico, de como que eu pensava que a gente iria fazer, Sim. de que forma estava o projeto, né? Então ele estava pronto para ser aplicado em 2020, né? Que já iria fazer. Mas um outro fator também não ajudou para que começasse em 2020, que foi o término do Expocentro. Porque disseram que ia estar pronto em 18, 19, 20, 21. E foi indo, né? E só ficou pronto no final de 22, Uhum. né? E aí em 22, Ivan, pode vir fazer aqui no segundo semestre que vai estar pronto. Meu, depois de tanta promessa, não, né? Não dá, Vamos né? esperar. Gato escaldado tem medo de água fria. Vamos esperar. E aí, no final de 2002, fizeram um evento lá. Mas, essas coisas do destino, né, Jaque, que faz com que a gente olhe, está sempre conversando, né? Quando nós fizemos lá em Cianorte, a gente estava no hotel e aí tinha jantado e aí começamos uma conversa, o pessoal daí já tinha bebido um pouquinho mais, estava eu, estava o André da Dalila, o Eduardo Christian, da Costurando Sucesso, o pessoal da Geovendas, eu não sei se estava o Tiago da Cataguás, estava o Lucas Franzato também, estava ali nos 10, né? E aí eu perguntei, porque todo mundo estava me falando muito de um tal de Agreste, lá de Pernambuco. Eu disse, o que vai ter lá, meu Deus do céu? Né? Confecção no Agreste. Ainda mais a gente do Sul, que na logística já é difícil para chegar, né? E aquela coisa, outra aqui nós começamos em 1860, 1880 Hering, então nós temos uma expertise, sim, temos, sim, muito na questão do tecido, confecção, tudo isso aí. Mas não pode existir outros polos? Na minha cabeça, não. Nós éramos o maior. Né? E aí, uma provocação, tá, e o que vocês acham da gente fazer lá no Agreste e tal? Aí uns, eu acho que é bom, é um mercado grande, mas tem muita informalidade. A outra eu acho que eles talvez não consumiriam conteúdo, né? Acho que não estaria maduro o suficiente para o conteúdo do NDM. Nisso, o André da Dalila foi... A gente tinha tomado um pouquinho, né? Foi começando a envermelhar do pescoço aqui pra cima, deu um soco na mesa e disse, vocês não me abrem a boca pra falar mal do Agreste. Lá é um dos meus melhores mercados. Não era nem falar mal, é desconhecimento, né? Mas da galera. Palavra, né? Sim, então, exato. Né? E aí, cara, eu disse, se a Dalila vende bem lá e que tem um valor agregado, peraí, vamos dar uma olhada nisso. Vamos olhar para esse Agreste aí. Fui lá para o Agreste, fui recebido por indicação do André, por um cara chamado Arnaldo Xavier, que eu não conhecia,
E a ignobilidade, quer dizer, o não conhecimento dele, muitas vezes deixa a gente mais leve, né? Sim, com a guarda baixa, né? Não, aí quando eu fui saber da grandeza do cara, quer dizer, eu já estava com ele, né? E ele nos abraçou de uma forma incrível. Não só ele, como o pessoal daí do Moda Center, para quem foi apresentado. Então, 2023, fiz lá em Santa Cruz do Capibaribe, o NDM, a gente fez lá. E aí já estava pronto o Expo Centro. Bom, então agora é hora. Então, aí eu consegui aplicar todo o projeto que a gente tinha para o Expo Centro, que é como a gente se posiciona uma feira hoje para a indústria da confecção e de marcas. Nossa, Ivan, que bacana saber. Imagina a emoção de ter visto ao vivo o que estava só no papel ali em 23, no Expo Centro, depois de tantos anos com esse projeto já engatado. E a UNDM é sucesso, seja lá no Agreste, que foi a primeira edição em 2023, né, Ivan? Então teve depois a primeira edição no formato feira em Balneário, final de 23 também, e em 24 já foi para novas áreas também, porque teve a edição de Goiânia, né? Em 2024. Então, assim, agora o Brasil não tem mais barreira. Não, e essa questão de Goiânia foi muito similar ao que aconteceu em Cianorte, porque chegou lá em Santa Cruz, no final da feira, o Júnior da Formit me chama, o Denis Lunelli, que estava expondo lá também, aí o Tiago da Cataguases, o André, tinha mais uns 2 expositores também, estavam nos 6, 7, no final da feira. Pensei, pronto, né? Fiz alguma cagada, fiz alguma coisa errada. Estão aqui em comboio, feira, né? Em comboio para me dar uma puxão de orelha. Cara, e aí foi muito legal, porque eles disseram assim, olha, Ivan, porque o meu projeto, o projeto do NDM, sempre era primeiro semestre fora de Santa Catarina, e em outubro, sempre aqui em Santa Catarina. E aí eles disseram, olha, Ivan, estava excepcional aqui a feira, a gente vai estar contigo no ano que vem, mas a gente gostaria que tu desse uma olhada com carinho para Goiânia. Tipo outro assim, polo têxtil que tu não conhecia na época. Não conhecia, tipo assim, eles disseram, vai lá e faz. Vai lá e faz. E o legal disso de Goiânia, que quando eu fui fazer uma visita técnica, entender o mercado, né? Quem me recebeu lá foste tu. Pois é, estive lá nessa primeira ida tua em Goiânia, né? A gente foi lá, tal, jantou lá no Deck Sushi, lá com o Diogo, do Fio Sul da Tex Malha, então... Sim. E ali foi, né? Então, lá em Goiânia, conheci o Rubens Inácio da TXC, conheci o Marquinho da Salo, o Marco da M Polo, quer dizer, as pessoas, né, que faziam parte desse negócio, então, do têxtil lá, também nos abraçaram da mesma forma. Ivan, o que é legal, assim, desses vários mercados, né? Quando a gente começa a quebrar essas barreiras geográficas que a gente tem, entende que não existe só um único polo têxtil nesse Brasilzão, a gente vê o quanto ele é grande, o quanto ele é rico e o quanto tem essa carência realmente de informação. Porque eu percebo que no passado a informação ela era mais polarizada. Agora não. Agora com esses movimentos, inclusive o movimento da UNDM, você consegue abrir mais, você consegue disseminar mais essa informação e as pessoas têm sede mesmo, né, Ivan? Como que é tua visão em ter, desde 2023, conhecido esses outros polos tão fantásticos, né, que é o exemplo aqui de Pernambuco e Goiás? O bacana disso é que a gente faz muitos amigos, né, pessoas que se encantam também e começam a pensar junto com a gente como que a gente pode melhorar a nossa indústria, a indústria da confecção, a indústria têxtil em si. Aos poucos a gente... Porque antes a informação, desde a antiguidade, era para alguns privilegiados, né? Quem é que tem acesso a isso? E hoje, todos nós estamos entendendo que a gente precisa compartilhar as ações, o que deu certo, o que deu errado, dentro das nossas empresas, para que a gente possa cada vez estar mais e melhor preparados para um futuro que está aí. E a gente começou a entender que o grande concorrente nosso não somos nós, entre nós. São de outros países que têm produtos. Então, podemos melhorar os nossos processos, de tudo dentro das empresas. Mas é muito bacana que as pessoas tenham se engajado. E quando a gente fala de polos,
a gente tem modos de consumir diferentes, produtos diferentes, né? E para a empresa que investe, por exemplo, no ANDM, cada um desse polo é dinheiro novo. Vai dizer, mas como assim? Olha as regiões que a gente está, né? Que a gente abrange. Tu vende um tipo de tecido aqui em Santa Catarina e na região sul tu vende outro tipo lá no Agreste, né? E claro, tem tecidos que todo mundo consome da mesma forma, Sim. né? Mas é muito bacana a gente ter isso tudo diferenciado, né? De a gente estar aprendendo com culturas diferentes. Mas ao mesmo tempo a gente começa a entender dos processos que são mais eficazes que a gente consegue aplicar, tanto no Agreste, quanto no Paraná, quanto no Rio Grande do Sul, quanto em Minas. A gente começa a entender dessas situações porque a gente está conversando entre a gente. Não, e essa troca, esse networking, né, Ivan, tu deve ter presenciado vários cases, assim, de empresas que estão participando da UNDM por muitos anos, seja no antigo formato ou agora nesse novo formato de feira. E qual que é o valor que você percebe, até por feedback dos expositores lá, em estar participando da UNDM, estar junto ao longo desse tempo? Eu falar, né, porque me parece ser um autoelogio, né, e eu não me sinto muito à vontade em relação a isso. Mas te conhecendo, a gente sabe que não. Foi pela pergunta mesmo e vamos entender com toda a modéstia. Eu gosto tanto, né, de a gente estar viajando, estar conhecendo as empresas, estar fazendo esse tipo de coisa, de estar gerando negócio entre as empresas, porque é uma consequência. Né? O objetivo é negócio? Claro que é, mas é uma consequência de tudo que vem acontecendo. Né, de como a gente consegue apresentar as empresas, as pessoas entre si, porque tem coisas que tá ali, óbvia, sabe? Mas às vezes aquela empresa dali não viu. E como a gente tem essa questão do network, a gente tem, isso aqui precisa conversar com esse, isso aqui. Então, isso vai conectando e vai gerando negócios entre nós. Aproximação, então, tem muitas coisas que aconteceram em decorrência, muitas, de verdade, em decorrência do ANDM. E pelo network que vocês mesmos conseguem gerar entre os expositores ou até os convidados que estão ali participando da feira, né? Exato. Os palestrantes, os expositores, a coisa fica leve, sabe? Da forma que a gente tem conseguido conduzir. Que é tudo muito orgânico. Eu tenho aquele lema, gente boa gosta de estar perto de gente boa. Então, quando você reúne, né, numa feira, um monte de gente boa, não tem como sair coisa ruim dali, né? Não. Só vai sair coisa boa. E outra curiosidade que eu tenho, e talvez a galera que ouve a gente, que já conhece um pouco do ANDM também tenha. Como funciona a escolha dessas pessoas hoje para estarem lá no palco, falando e trazendo? Você comentou que tem uma curadoria hoje, né? Qual que é o critério? Conta aí. Bom, você lembra que eu falei no início do podcast que a gente tem uma dificuldade em conseguir trazer pessoas para o palco? Hoje, na verdade, e é uma bênção, né? Mas é um número de oferta de nome de pessoas que querem estar no palco. Porque se tornou uma grande vitrine. Né? Então, assim, agora eu vou exagerar. Mas, assim, guardadas as proporções, né? A oportunidade de estar no palco é como se fosse um Oscar. Quer dizer, meu Deus. Sim, né? do universo têxtil, né? Desse universo. Então, hoje se tornou, porque é um palco aqui de Balneário, por exemplo, são 1.000 pessoas. Né? São 5.000 por dia na feira, mas 1.000 pessoas têm a oportunidade de estarem sentadas acompanhando os talks e palestras. Fora as que podem ficar ao redor também. Exato. Absorvendo o conteúdo, né? Exato. Então, essa curadoria hoje a gente faz muito, primeiro, acompanhando o que o mercado está mostrando. Então, quem tem boas práticas, né? Quais as marcas que estão se destacando, né? Quem está por trás dessas marcas, que tipo de ação que tem sido feito, né? Então, de diferentes situações que a gente procura. Peraí, o que o mercado precisa nesse momento, né? O que o mercado está consumindo. Então, por exemplo, vamos falar desse ano. Nós temos uma coisa que há algum tempo algumas pessoas vêm comentando, mas o representante comercial está fadado a não existir mais. Nós teremos um talk, que é com o Denis Lunelli, né? Que hoje tem em torno de 380 representantes dentro do grupo deles, que o Tiago Casagrande vai moderar e que Vossa Senhoria estará conosco no palco, né? Como Gelli. Peraí, precisamos entender sobre isso, precisamos conversar sobre isso. Precisamos trazer algum case real também, para a galera assistir, ouvir e saber que aquilo está sendo praticado, né? Exato. Mas peraí, vamos falar sobre inteligência artificial. Ok, precisamos
fechamos com o Juan Pablo Beira, que eu tive a oportunidade, né, de apreciar ele lá na Multiplier, né? Quem está fazendo o que nessa área hoje de moda mais de mercado de luxo, sensual? Ok, vamos ter a Fernanda Rigon, que coordena as operações aqui da Felipe Plain no Brasil, mais o Rafa Carneiro, que tem uma marca chamada Splash, né, que celebridades querem investir as duas marcas. Mas, vamos falar sobre mercado de luxo. Quem que é referência? Ferreirinha. E aí o Ferreirinha, no auge da sua generosidade e gentileza, me apresenta e sugere também de a gente fazer um talk entre duas marcas centenárias. Eu disse, meu Deus, será que vamos conseguir isso? Sim. Então a gente junto está trazendo o Romeu Bonadio, que é o CEO hoje da operação do Hugo Boss no Brasil, 100 anos de história, mais a Carla Assunção, que é a CEO da operação da América Latina da Swarovski, 129 anos de história. Mas qual marca que está surgindo da área masculina que está tomando conta do mercado? Quando é que a gente entende que a marca ela começa a tomar conta do mercado? É quando a gente vai, né, no camelô e tudo mais e vê a falsificação. Sim, aí é que chegou, né? Não, chegou seu ápice. Olha, se essa marca está sendo falsificada, peraí. Que é o Richard Stad, da Aramis. Sim. Né? Vamos conversar sobre essa questão desse país continental fantástico. Quem são as pessoas ou empresas que representam algumas regiões? Beleza. Daniel da Binclass, lá de Fortaleza, do Ceará. Arnaldo Xavier, da Rota do Mar, lá de Santa Cruz do Capibaribe, lá do Agreste. O Rubens Inácio, da TXC, lá de Goiânia. TXC que é outra marca, começou sendo falsificada, agora dá com os pés também, né? Então, assim, mas é legal tu ver a evolução. Claro. Né? Quer dizer, o que esses caras estão apresentando? Então, isso é uma pincelada, uma parte de tudo que a gente vai ter. Como é que está o nosso comportamento hoje? De que forma a gente se posiciona nas mídias sociais? A Vida que Não Postamos, por Mônica Salgado, que acabou de escrever um livro, que já está se tornando best-seller, né? Então, vamos trazer. Então, é dessa forma, Jaque, que a gente vai... porque assim, eu não conhecia o Juan. Foi me apresentado, o Caetano me apresentou, falando de inteligência artificial. Olha, Ivan, olha esse cara, tal. Então, assim, vem conselhos, a gente reúne o pessoal, o que vocês acham desse nome, disso, daquilo? Porque nós temos limitação de tempo em palco também. Então, são 4 grandes apresentações por dia. Não, e você tem que ver qual é a dor do mercado, como tu mesmo comentou. E pelo que eu observei aqui na tua fala, Ivan, é isso que vocês fazem, né? Tu já está inserido nesse mercado têxtil há muitos anos. E você circula tanto com os expositores ou não. Então, você está sentindo, está ouvindo a dor, o que eles precisam ouvir e aonde está escasso o conhecimento. Para então, aquela pessoa que estiver ali no palco ser uma vitrine, mas poder agregar valor para quem está ouvindo, né? Então, não tem receita melhor do que essa de você entregar, como a gente vê em muitas imersões aqui, ou você resolve uma dor, né? Ou você dá algum prazer. Então, você está tendo os dois, num evento fantástico, que é o NDM, e ainda trazendo um conhecimento para apagar alguma dor aí que o pessoal está tendo. Ivan, tem algum outro desejo seu, algum novo projeto da ONDM? Tu comentou que teve 5 anos, depois mais 5. E assim, para onde que a ONDM vai? O que a gente pode esperar para as próximas edições ou para os teus próximos projetos com a feira? Bom, esse ano o ONDM acontece dias 22, 23 e 24 de outubro, ali no Expo Centro. Mas no ano que vem, que eram para ser num primeiro momento 2 edições, serão 3. 3 edições em 25, então. 25 e 26 de março, em Santa Cruz do Capibaribe. Na verdade, Taquaratinga do Norte, que dá 300 metros ali. 300, mas já é Taquaratinga. E que, na verdade, lá no Agreste de Pernambuco, que na verdade foi uma... A gente não sabia se ia fazer, porque o espaço que a gente fez no ano passado lá, é um espaço anexo ao Moda Center. E ele se tornou pequeno. Pro tamanho da feira. Pelo tamanho da feira. Então, eu dei 2 sugestões. A gente faria um outro espaço lá, que seria no Altas Horas, mas aí eu não teria a aderência do Moda Center, né, que é do lado, e natural isso. Ou eu faria no Polo Caruaru, que aí tem uma estrutura pronta.
Sim. Mas aí o senhor Arnaldo Xavier disse, não, vamos fazer em Santa Cruz. Disse, mas como, Arnaldo? Não tem espaço. Onde é que eu vou fazer isso? Na minha nova fábrica. Como assim nova fábrica? Bom, ele até falou que ele estava com intenção de se mudar em março do ano que vem para lá, né? Sim. Nessa fábrica nova, mas ele disse, olha, a fábrica é do NDM. Façam lá. Meu, Jaque, gente, para quem trabalha emoção. com evento, isso é fantástico. Pensa, um galpão novo, tudo sem coluna. Aham. Sabe, assim, meu, planejamento e tudo, então, tá muito bacana. Claro, tá em construção, isso boa parte vai estar pronto já agora em novembro, né? Mas, assim, fantástico. Então, a generosidade desse cara, sabe, nos abraçar também. Não, e bacana porque tu comentou aqui que foi a pessoa que te recebeu Sim, no Agreste, sim. né, lá na primeira edição e agora abrindo as portas aí da fábrica. Cara, a fábrica do como cara, tem, tá entendendo? como Então, tem nossa, gente boa nesse Então, universo, né? Meu, e aí a gente vai para Goiânia. Goiânia também não era para acontecer, porque eu fiz agora em 2024, não estava previsto para 2025. Só que foi tão bom que os expositores no final sugeriram, gente, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo aqui. Então, e aquela história que a gente comentou antes, é dinheiro novo, né? Então são praças diferentes, são negócios diferentes, são consumidores diferentes, clientes diferentes, né? E aí vamos fazer Goiânia. E claro, aí no ano que vem, o ONDM completa 10 anos. Então aí a gente já está começando a conversar, se preparar para uma grande festa. Por quê? A gente já teve mais de 350 pessoas no palco. Eu quero resgatar todas essas pessoas, porque essas pessoas é que fazem parte, que ajudaram a construir esse momento que a gente está vivendo. Né? Como fazer isso? Eu ainda não tenho as respostas, Jaque. Mas eu já estou colocando no universo e falando que vamos fazer uma coisa. E vai acontecer. Vai. E aí depois a gente se vira. Depois vamos fazer. Depois coloca a Rosane pra batalhar. Sim. Não, mas vai dar certo, Ivan. Eu repito o que eu disse, assim, esses movimentos de feira, claro, tem o seu investimento, né? Tem o seu custo para o expositor, que eu não gosto de falar de custo, eu gosto de falar de investimento mesmo. Porque é um dinheiro que está sendo colocado ali e que você não pode esperar que esse retorno saia todo naqueles 3 ou 2 dias de evento. Porque é algo maior que isso. Maior em proporção, você não consegue imaginar o alcance que você vai ter expondo, os acessos que você vai ter, o networking que você vai conseguir proporcionar para você, para o seu cliente, estando ali, e até a generosidade, como é visto, em você estar naquele polo do seu cliente. Bingo. Sabe? Você vai até o Agreste, onde está o seu cliente. Você vai até Exato. Goiânia, onde está o seu cliente. E como uma forma de gratidão pela região, por ele. Então, não é só que o cliente vem até você, né? Exato. Então, isso eu acho muito fantástico que a UNDM proporciona. E que bacana que no ano que vem vão ser 3 edições, porque você vai estar em todos os polos, né? Para comemorar realmente esses 10 anos de feira, e eu tenho certeza que vai ser sucesso. Tenho dúvida. Ivan, quero te agradecer demais pelo tempo, por ter aberto aqui o teu coração, teu histórico, né, profissional, até chegar ao NDM onde chegou. E quero te deixar o microfone aberto, se você quiser mandar alguma mensagem aí para o pessoal que está nos ouvindo. Minha gente, só agradecer, né, Jaque, a oportunidade de a gente poder estar aqui conversar um pouco, né? E que as pessoas possam, que tiverem a oportunidade de estarem conosco. Sim. Né? Agradecer demais, né, essas regiões que, quando tu fala assim, meu Deus, a gente ir para lá é um abraço, né? A gente está abraçando o nosso cliente, nosso amigo, nosso parceiro, né? É muito mais do que só a questão do negócio, né? É o branding, é a marca que a gente está apresentando, mas muito mais é o aconchego, né? Então, meu, obrigado pela oportunidade, por esse aconchego, né? Por me dar a oportunidade de estar aqui. Imagina. Valeu, GL Cast. Valeu, gente. Valeu todo mundo que nos segue, nos ouve. Acompanhe a gente aí para as próximas edições do GLCast. Obrigada.